Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Hoje é dia 31 de outubro. É um dia muito especial porque hoje é o meu aniversário. Eu estou completando hoje 21 anos. E eu vim trazer um vídeo mais intimista, né? Geralmente eu trago vídeos falando sobre compras, sobre várias coisas, né? Sobre unboxing, enfim. E hoje eu queria trazer um vídeo mais intimista. E eu resolvi trazer, gente, 21 fatos sobre mim que para vocês poderem me conhecer melhor, né? E poderem saber quem que eu sou de verdade, enfim. E aí eu tô com o celular do meu esposo, que eu passei as coisas que eu escrevi pra ele. Pra ele, né? E é isso. Aí, gente, eu escrevi porque assim, se eu falasse aqui, eu pensei, né? Falei assim, não, vou fazer de uma forma mais natural, né? Vou falando o que vai surgindo na minha cabeça. Só que eu sou muito esquecida. Então, vai ser aqui mesmo. Então, assim, hoje eu completo 21 anos de idade. Parece, gente? Eu pareço ter 26 anos, né? Eu me sinto muito mais velha da idade que eu tenho, né? E eu quero compartilhar com vocês, né? O vídeo que eu fiz sobre mim foi há 4 meses atrás. E bastante gente surgindo, né? E é sempre bom atualizar esse tipo de vídeo, porque vai surgindo gente nova e, enfim, né? Às vezes fico curioso de saber. Mas vamos lá. São 21 curiosidades, então assim, não é assim algo óbvio, tá, gente? Então, mas assim, pra contextualizar vocês, eu me chamo Ana Marina, né? Uns me chamam de Marina, outros me chamam de Ana, uns me chamam também de Nina, né? Por causa do Marina. Mas fiquem à vontade pra me chamar da forma que vocês quiserem. Eu tenho 21 anos, que eu completo hoje, dia 31 de outubro. Eu sou do ano de 2004. E também, gente, eu sou da cidade de Piracicaba, do interior de São Paulo. Mas eu morei minha vida toda numa cidade chamada São Pedro, que é uma cidade muito pequena no interior de São Paulo, São Pedro, São Paulo. E é uma cidade, assim, de 35 mil habitantes e eu nunca tinha saído da minha cidade. Nunca saí da minha cidade. Vivi a minha vida toda em São Pedro, então, assim, eu só nasci em Piracicaba, mas eu me considero são-pedrense. E, gente, se vocês escutarem esses barulhos, assim, externos, lembre-se que eu tenho 2 gatos aqui, tá? Então, assim, relevem qualquer barulho, porque é barulho da caixa de areia. E agora vai dar 11 horas da noite, então, assim, né, tá mais quieto aqui em casa, só que os gatos ainda ficam na loucura deles aqui. Mas, assim, gente, voltando. Então, eu morei a minha vida toda na igreja. Morei a minha vida toda em São Pedro. E ano passado, eu me mudei pra cá, pra Joinville, Santa Catarina. Com o intuito de ajudar o nosso pastor, que estava também, é de São Pedro, né? Ele é de Piracicaba, mas morava em São Pedro, é o contrário, né? E ele veio pra cá pra reimplantar a igreja novamente, que estava fechada aqui em Joinville há 10 anos. E precisava de muita ajuda, muita ajuda. E as pessoas que sentiram no coração e sentiram da parte de Deus de vir ajudar, né, ele, acabaram vindo. Então, assim, tem muitas outras famílias aqui em Joinville, da minha cidade de lá de São Pedro. E tem meus pais, enfim. E muitas pessoas acabaram deixando empresa, serviço, casa própria lá na minha cidade pra vir pra cá ajudar na igreja e acreditando que Deus pode fazer mais do que coisas materiais, né? Eu não tinha filhos, né? Não tenho filhos, então eu também era recém-casada na época, então assim, pra mim eu ter saído de lá, eu não perdi nada, não tinha nada que me prendesse lá na cidade de São Pedro. Então, eu e meu marido entramos num acordo, oramos e buscamos em Deus e era isso que ele queria pra nossa vida. Então assim, hoje eu moro em Joinville há 1 ano e aí eu vou contando pra vocês um pouquinho sobre mim, tá? Pra vocês me conhecerem. Então aí eu tô com o celular do meu marido aqui e é isso. O primeiro fato, gente, sobre mim é uma coisa assim que vocês eu acho que já sabem, né? É que eu amo gatos. Eu tenho 2 gatos e eu adotei eles no começo desse ano de 2025.
em janeiro. E eu adotei eles aqui do abrigo de Joinville. Eles eram bem filhotinhos, né? Eu não tinha nenhuma preferência de gato, gente. Eu sou bem... assim... Não tenho preferência, ai, quero gato siamês, ai, quero gato preto. Gente, pra mim, os gatos, eles se apaixonaram por mim, eu me apaixonei por eles. E é isso, não importa a aparência física do gatinho. Mas, eu tenho 2 gatos e eu amo gatos. Só que isso nunca foi, assim, frequente. Porque teve uma época da minha vida que eu odiava gato, não gostava de gato. Eu achava gato um bicho bem... nada a ver, assim, não gostava. Mas, assim, não fazer maldade, pelo amor de Deus, gente. Não fazer maldade, não era nada. Mas, assim, os meus pais não tinham hábito de ter animal em casa. Então, eu achava que gato, assim, mijava em todo canto, enfim. E aí, meus pais decidiram pegar um gatinho pra minha irmã. E aí, o gato parece mais meu do que dela. E eu sou apaixonada pelo gato da minha irmã. E ele é um cinza, um gato cinza. E eu sou apaixonada por aquele gato, gente. E aí, desde quando meus pais adotaram esse gato em 2020, ele virou minha paixão. E aí, agora em 2025, eu adotei meus 2 gatinhos, que também é minha paixão. Então, eu cheguei à conclusão que eu amo gatos. E no meu Instagram, gente, é só gato que tem. No TikTok, só gato que tem. O meu TikTok, só gato que tem. Então, assim, eu peguei um amor por esses bichinhos. E é isso. O segundo fato, gente, é que eu tenho medo de altura. O que é estranho, porque eu tenho 1,70 de altura, né? E... na verdade, não, tá? Que já é um outro fato aqui. Eu tenho 1,69 de altura. Não gosto de altura, assim, subir em escada, trocar lâmpada, essas coisas, eu não subo. Morro de medo. Não pularia de paraquedas, não andaria de balão. Nunca na minha vida eu faria uma coisa dessa, porque eu morro de medo. De verdade, gente. O terceiro fato é que eu tenho medo de cachorro e medo de qualquer tipo de bicho. E quando eu falo pra vocês qualquer tipo de bicho, eu tô falando de barata, eu tô falando de besouro, eu tô falando de grilo. Qualquer tipo de bicho eu morro de medo, gente. Assim, de cachorro, eu não posso ver cachorro porque eu tenho muito medo. Já fui mordida? Nunca, mas assim, uma vez só passeando com o meu cachorro, né, da época, e eu tava passando com ele na rua, o cachorro veio correndo atrás do meu cachorro, deu uma mordida assim nele, e na hora que o meu cachorro que o cachorro do vizinho, né, deu uma mordida assim no meu cachorro, ele se assustou, né, e eu dei um grito assim, que aquilo ficou tão traumatizado em mim, como se fosse uma mordida, assim, se ele tivesse me mordido. E eu fiquei bem traumatizada, gente. Então, assim, eu morro de medo de cachorro, não tenho cachorro e não quero ter também. Não tenho nada contra, mas também não teria o cachorro aqui em casa. Eu prefiro meus gatinhos aqui, que são mais independentes. E é isso, gente. Eu me identifico mais com os gatos. E o cachorro eu tenho medo. Eu fico meio assim com medo. Não toco em cachorro de ninguém, gente. É uma coisa assim de louco. E o quarto tópico, né? É que eu tenho trauma, gente, de mosca. Eu odeio, gente, eu odeio mosca. Quando eu morava em São Pedro, lá em São Paulo, né? Lá tinha tinha muito mosca do que aqui em Joinville. Aqui no meu apartamento, 2 vezes que eu vi mosca aqui. E é assim, se eu ver que entrou mosca em casa, eu vou fazer de tudo pra fazer que ela vá embora, ou senão ela vai morrer. Porque eu sou assim, gente, eu sou assim. Eu tenho um nojo, tenho um pavor, já começa a me coçar. Assim, eu tenho muita agonia de mosca. É uma coisa que ai, vamos com um pesqueiro, vamos pra isso. Eu já pergunto, tem mosca? Porque senão eu fico muito agoniada. E às vezes até parece assim, fresca, né? Frescura da minha parte. Só que, gente, desde criança que eu sou assim, eu tenho muito trauma de mosca. O quinto fato, que eu até falei pra vocês aqui, né? No comecinho, né? É que eu tenho 1,69 de altura. Só que eu falo que eu tenho 1,70 já pra arredondar, né? E o sexto fato é que eu terminei 2 vezes o meu relacionamento antes de casar. E fiquei 1 ano separada antes de voltar. Então, quando tava pra mim voltar com o meu marido, né? A gente falou assim, não, a gente vai voltar, só que a gente vai voltar pra casar. Eu não quero
voltar e terminar, voltar e terminar. De novo. E aí a gente tinha ficado 1 ano separado. E quando a gente decidiu isso, a gente foi e casou. Mas é isso. Esse fato sobre mim e sobre o meu relacionamento. 7º fato é que eu fico com gripe com muita frequência. Gente, eu faz tempo que eu não passo no clínico geral, porque surgiu outras coisas, né, esse ano na minha saúde. Mas eu fico com gripe com muita frequência, muita frequência. Se eu tomar um pingo de chuva amanhã, eu sei que eu vou estar com gripe. E é uma coisa assim de louco. Eu acho que nesse ano de 2025 eu peguei muitas gripes. E assim, é insuportável, né? Porque a gripe, ela me derruba muito, muito, muito. Assim, eu tenho que ficar deitada de molho, sabe? Aquela coisa chata. E é isso. O 8º fato sobre mim é que eu tenho pais novos, né? Os meus pais são vivos, graças a Deus. E eles não são idosos, né? O meu pai tem 43 anos e a minha mãe tem 39. Então são pais novos, querendo ou não. E eles me tiveram muito cedo. Minha mãe me teve com 18 anos. E é isso. E deixa eu ver. O 9º fato é que eu sou muito ciumenta. Eu já fui mais em relação ao meu marido, né? Que na época também eu era muito nova, enfim, né? Eu tava conhecendo ele. É normal até os ciúmes, mas assim, eu era muito ciumenta. Mas assim, eu sou ciumenta com os meus pais, com os meus colegas, enfim. Só que eu sou aquele ciúmes, não é aquele ciúmes ruim, sabe, possessivo. É aquele mais ciúminho, tipo assim, tô de olho, sabe? Tô de olho. Então, sou ciumenta, gente. 10º fato é que eu quase raspei a minha cabeça em 2020. E isso é verdade, gente. Em 2020, eu raspei bem baixinho meu cabelo. Porque ele tava em transição. Só que como eu não ligava pra essa coisa de transição, assim, de fazer, esperar o cabelo crescer, eu fui bem radical, já cortei. Eu falei assim, eu vou cortar pra ele agora começar a crescer bem bonito. E é isso, gente, meu 10º fato. O meu 11º fato é que eu sou muito detalhista. Sou muito chata com as coisas, principalmente com limpeza. Gente, tipo, eu sou muito chata com limpeza, assim, da minha casa, né? Quando eu for na casa dos outros, assim, eu não reparo, só se tiver, assim, um absurdo. Mas, eu sou uma pessoa muito detalhista com as minhas coisas aqui na minha casa. Tudo, eu gosto de tudo no seu lugar, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. E se eu não fazer aquilo que tá na minha mente, gente, eu fico louca. E é isso. Ai, gente, vamos voltar, né? 12º fato é que a minha comida favorita é estrogonofe. Pode parecer, gente, muito genérico, tá? Que todo mundo fala que é estrogonofe. Só que eu gosto dos dois. Eu não só gosto de estrogonofe, como eu gosto de fazer estrogonofe. Porque assim, eu não gosto de cozinhar, gente, mas se eu quero fazer estrogonofe, eu vou fazer com a maior felicidade do mundo, porque é estrogonofe. Tanto de carne quanto de frango, gente. Então eu amo estrogonofe pra comer e também pra fazer. O 13º fato é que eu uso óculos, né, de grau, desde os meus 9 anos de idade. Então, eu já comecei bem nova a usar óculos, né, e inclusive a minha irmã, né, ela tem 12 anos hoje, mas ela começou bem antes de mim, acho que com 3 aninhos de idade ela já começou a usar óculos, começou a usar tampão só de um lado do olho, começou a ter esses probleminhas na visão, né, também muito cedo, e eu também muito cedo. 14º fato é que eu sou casada com o meu primeiro namorado, né? Ele foi o meu primeiro namorado, não tive nenhum, e aí, entre vindas e indas, a gente casou e foi isso. O 15º fato, gente, é que eu tenho hiperidrose palmar e plantar. Gente, o que é isso? É quando você tem suor em excesso em algumas partes do seu corpo. Muita gente tem suor nas axilas, nas mãos, nos pés. Eu tenho hiperidrose desde muito criança nas mãos e nos pés. Então, assim, a minha axila fica sequinha, mas a mão e meu pé vai suar independente do verão, do inverno, do outono, vai suar independente da estação do ano. Então, assim, ai, tá muito frio.
a pele fica geralmente mais seca no frio. A minha não, ela vai suar. Então, assim, minha mão soa muito, meu pé soa muito e eu tenho isso há muitos anos. E eu já aprendi também a lidar com isso, né? Com o tempo você vai lidando com a hiperidrose, né? Que faz parte, acho, de mim, faz parte de uma característica minha. Então, é isso. Vamos lá. 16º fato é que eu tenho CNH A e B. Eu tirei CNH em 2023 e meu pai pagou pra mim na época, né? Ele investiu em mim e quando eu fiz, assim que eu fiz 18 anos, né? Ele investiu em mim para que eu pudesse ser independente, né? Porque ele sabe da importância de que é ser uma mulher independente, sabe que quando precisar eu vou estar, eu sei, eu tenho habilitação, então assim, eu tenho CNH A e B, então sei dirigir moto, sei dirigir carro. O meu 17º fato, né? Nem sei se eu falei o número. É que meu primeiro beijo, gente, foi com 13 anos. E foi com uma pessoa de 19 anos. Sim, não me julguem. E eu falei, não falarei nada sobre isso. E é isso. O meu 18º fato é que eu sou batizada nas águas, né? Que é o batismo lá da nossa igreja. E eu me batizei com 14 anos, então faz um tempinho, foi em 2018. E esse é um fato bom sobre mim. E o 19º fato é que eu não sei fazer bolo. Gente, já tentei várias formas de fazer bolo. Minha mãe já me ensinou 500 vezes. 500 vezes eu também já fiz sozinha, já tentei aprender na internet, já tentei fazer várias coisas. Gente, não vai. Meu bolo não cresce, fica 3 horas no forno e fica uma tábua. Então, assim, eu não sei fazer bolo. E agora, né, que eu tô com 21 anos, eu tô pegando pra fazer bolo de massa pronta. Inclusive, gente, eu fiz um esse ano que ficou bom. Inclusive, tem vídeo aqui no canal de eu fazendo esse bolo. Foi a primeira vez que eu fiz bolo de massa pronta e ficou muito bom mesmo. Então, acho que, como aquele de massa pronta deu certo, então acho que agora eu vou arriscar só massa pronta. E vai ser isso. O meu 20º fato é que eu nunca bati o carro, dirigindo, nunca bati o carro, nada. Então, assim, pelo pouco tempo que eu dirigi, eu nunca bati o carro. Nunca bati o carro do meu pai, nunca bati o carro do meu marido, né? Na época que ele tinha carro. E é isso. E o meu 21º fato, né? Que é o último, é que eu vendi o meu carro pra comprar o meu apartamento aqui em Joinville. Então, quando eu vim pra cá, pra Joinville, eu vim de carro, gente. Eu não vim de ônibus, não vim de avião, vim de carro. Com a televisão no carro, com roupa no carro, com mala, com um monte de coisa. E chegando aqui, né, eu fiquei 6 meses morando na igreja. Depois, nesse processo, eu já tava comprando meu apartamento ali. E juntando dinheiro, né, pra documentação do apartamento. E pra juntar mais o dinheiro da documentação do apartamento, a gente vendeu o nosso carro. Então, é isso. E eu separei, gente, mais alguns bônus pra vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Vai saber lá Deus quando que eu vou fazer outro vídeo assim. Mas se vocês gostarem, gente, deixa seu like. E podem falar, pode deixar curiosidades, o que vocês quiserem saber, que eu responderei com muito prazer. Mas eu quero deixar, gente, uns bônus pra vocês aqui. Até anotei aqui. Que eu comprei, né, o meu apartamento com 19 anos. E o outro é que eu sou uma pessoa extremamente frienta. Gente, eu tenho muito frio, muito frio. E eu não sou uma pessoa assim, que geralmente falam que as pessoas mais magrinhas que têm bastante frio. Eu não sou uma pessoa magra. Eu sou uma pessoa gordinha, ossuda. E eu tenho muito frio, muito frio. Se eu não dormir com meia no pé, assim, dependendo do momento, assim, eu não consigo dormir. Porque eu sinto muito frio. E um outro bônus também que eu separei pra vocês é porque eu também estou com um tumor no ovário. Só que ele é benigno, graças a Deus. Só que eu estou ainda em processo, né, de
de investigação, de ver como que é, de como que está, se tá crescendo. Ele tá bem grande, por sinal. E tô fazendo um tratamento, né? E essa é uma curiosidade até que eu queria trazer aqui pro canal pra falar um pouco com vocês, mas aí acabou que com as correria do dia a dia eu acabo trazendo outro tipo de conteúdo aqui, porque eu não sei se vocês vão gostar, entendeu? E acho que o último, não menos importante, é que eu gosto de Charlie Brown Jr. Eu não sou aquela pessoa assim, ai, conheço todas as músicas, até porque eles são uma banda, era uma banda, né, que bem antes de eu existir, então assim, eu não conheço todas, mas assim, eu conheço muita música, não só aquelas famosinhas não, tá? Conheço muita música boa, que quase todo mundo não conhece. Mas assim, gente, eu gosto de Charlie Brown Jr. E, gente, eu acho que foi isso, todos os fatos que eu queria falar pra vocês, tá? Talvez, não sei se vocês conseguirem entender muito bem alguns, né? Porque às vezes eu fico bem nervosa pra fazer esse tipo de vídeo mais, assim, cara a cara. Mas, eu queria deixar esse vídeo até pra ficar guardado aqui no meu canal, né? No nosso espaço. Porque foi um ano muito difícil pra mim, né? Em vários aspectos. Foi um ano de muito aprendizado, na verdade. Que eu aprendi a ser adulta, aprendi a ser mulher, aprendi a ser esposa, aprendi a ser filha. Então foi um ano muito de aprendizado pra mim. E eu estou completando hoje, dia 31 de outubro de 2025, nessa sexta-feira. Estou completando 21 anos. Pra mim completar essa idade, eu só agradeço a Deus, porque se não fosse a bondade dele, gente, eu não estaria aqui pra poder falar com vocês e pra ajudar de alguma forma vocês. Então, saiba que eu vou estar sempre por aqui, e se vocês quiserem mais vídeos sobre vários assuntos, algum assunto que eu acabei falando aqui, pode deixar seu like, tá? Se inscreva no canal se você é novo, se você veio pelo short, se você gostou de algum vídeo do meu canal. Deixa seu like, se inscreva no botãozinho vermelho. E eu vou ficar bem feliz de ter essa comunidade, né? Que a gente pode chamar de família, de amigos. E é isso. Espero que esse canal seja não somente mais um, né, no YouTube, mas seja algo diferente, algo mais gostoso e mais leve, porque de mentira a gente já vê muita coisa na internet, né? Já vê muita coisa na internet, a gente não precisa disso. A gente precisa de pessoas que falem a verdade, que sejam verdadeiras, que sejam sinceras. E é isso, né? E eu acho que é isso. E eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer mais um pouquinho. E foi isso. Um grande beijo pra vocês. E tchau!